15 anos atrás, num domingo ensolarado na Grécia, um Boeing 737 sem ninguém nos controles despencou sobre os arredores de Atenas. Senta que lá vem uma das histórias mais pedidas aqui nesse canal. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O que vocês estão achando da nova lojinha do Aviões e Músicas, hein? Ficou linda, não é mesmo? Então visite e veja as novidades em artigos para os apaixonados por aviação e viagens. Quanto mais os anos passam, mais segura a aviação fica. Um ou outro ano pode até sair da curva, mas em geral é visível a tendência, a cada ano melhora. E muito dessa melhora na segurança acontece por causa dos aperfeiçoamentos nos procedimentos e nos equipamentos a bordo dos aviões. Boa parte deles aprendidos com acidentes. Inclusive, alguém comentou em uma das minhas lives que eu deveria parar de falar sobre acidentes aéreos se eu quero que as pessoas percam o medo de voar. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que da mesma maneira que a indústria aprende com os acidentes, as pessoas também têm que ficar sabendo a anatomia de um acidente. Assim elas passam a perceber o quanto é raro o evento de um acidente quando todos os procedimentos são seguidos. E olha que precisa dar muita coisa errada, hein? Quando os aviões pressurizados surgiram, pouco antes da era do jato, o sistema foi uma revolução. Ele permitia que os aviões voassem muito mais alto, e isso trazia várias vantagens. A primeira e mais óbvia era a eficiência em consumo de combustível. Como um motor para funcionar ele usa uma mistura de ar e combustível, chamado de mistura estequiométrica, quanto mais alto a aeronave vai, menos denso o ar fica. Então precisa de menos combustível para manter essa proporção ideal de ar e combustível que é queimada pelo motor. Outra coisa que melhora muito também em alta altitude é a velocidade. Com o ar menos denso, o avião consegue ir mais rápido usando a mesma potência que usaria em altitudes mais baixas. Voando mais velozmente, o tempo de voo entre dois pontos diminui e, portanto, isso também contribui para um menor consumo de combustível. Mas as vantagens dos aviões pressurizados vão muito além disso. A atmosfera terrestre tem várias camadas, certo? A mais baixa delas é a troposfera, que é onde o clima acontece. Todas as tempestades, ventos, turbulências ficam nessa fina camada mais próxima do solo, que vai de 0 até cerca de 30, 40 mil pés de altitude, que dá aí uns 12 quilômetros acima do nível do mar. Dali para cima começa a tropopausa. E como o nome sugere, a temperatura, que cai aí em média 2 graus para cada 300 metros que a gente vai subindo, lá na tropopausa ela para de cair e se torna estável por mais vários quilômetros acima. E se não tem diferença de temperatura, o que acontece? Praticamente não existem informações meteorológicas que atrapalhem a segurança e o conforto dos passageiros a bordo. Como os aviões são pressurizados, eles podem voar então acima do mau tempo. Mas tem um probleminha. Dentro de um avião pressurizado, seria como se todos os passageiros respirassem por aparelhos. Não é que não tenha oxigênio lá em cima, mas a concentração é baixa. Então, a pressurização aumenta essa concentração para que a gente consiga respirar sem problemas. Muita gente acha que se o avião despressurizar, você vai morrer instantaneamente sem oxigênio. Mas não é isso que acontece. Você apenas diminui o seu tempo de consciência útil. Mas eu já falei de pressurização no episódio 4, no episódio 48 e no episódio 325. Para que esse sistema não falhe, já que ele é muito importante, existem várias redundâncias hoje em dia. E quanto mais novos são os projetos dos aviões, mais improvável que eles sofram uma despressurização, porque existem camadas mais numerosas de proteção. E mesmo quando sofrem falhas, existem mecanismos e procedimentos que evitam o tipo de acidente que a gente vai falar hoje. A companhia cipriota Hélios, especializada em pacotes turísticos nas ilhas do Mediterrâneo, tinha arrendado 4 aviões. Um deles era o Boeing 737-300 5 Bravo Delta Bravo Yankee,
que chegou em Larnaca, no Chipre, 1h30 da manhã daquele domingo de verão, 14 de agosto de 2005. A tripulação que trouxe o avião de Londres reportou problemas de vazamento de pressurização em uma das portas do avião. E a equipe da manutenção trabalhou na pane durante o pernoite da aeronave lá nesse aeroporto. Esse tipo de pane é até fácil de resolver, mas depois que a gente conserta é preciso verificar se ficou bom. E como é que a gente verifica? Pressurizando o avião no solo. Para fazer isso, a gente tem que colocar o botão do sistema de pressurização, que normalmente é deixado em automático, na posição manual. E por que na posição manual? Porque na posição automática o avião sabe que está no solo e ele nunca vai se pressurizar. Então depois que você faz o teste e fica satisfeito com o resultado, encerra essa tarefa de manutenção. Só que por um erro desta manutenção, eles não completaram totalmente a tarefa, porque esqueceram de recolocar o botão de volta na posição alto. Aquele era o primeiro elo da corrente que custaria 121 vidas poucas horas depois. Apenas o primeiro elo, mas haverá inúmeras chances de perceber esse erro antes do acidente e ele não foi percebido. Quando a tripulação se apresentou para o voo de Larnaca para Atenas por volta das 8 da manhã, provavelmente reparou, como manda o procedimento, na manutenção feita antes do voo, que isso fica anotado no livro de bordo da aeronave. É padrão que todos os pilotos chequem as panes mais recentes que um avião teve, resolvidas ou não resolvidas, para eles saberem como está o estado geral do avião. E fizeram a preparação de cabine para o primeiro voo do dia. Como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, existem os procedimentos normais e os checklists. E é justamente no Pre-Flight Procedures, ou seja, a preparação para o pré-voo, que o primeiro oficial, sentado no assento da direita da cabine, configura e confere o painel superior do avião. No Boeing 737, os 4 principais sistemas estão em uma cor diferente, da esquerda para a direita: combustível, elétrico, hidráulico e pneumático. Embora os pilotos saibam o que faz cada uma dessas dezenas de botões que existem no painel, eles geralmente só precisam mexer em uma dúzia, no máximo uns 20 desses botões. A maioria fica permanentemente em uma posição e só requer que seja mudada em algum caso de emergência ou em alguma pane, geralmente guiados por um checklist específico para esses casos incomuns. E a chave do sistema de pressurização é um dos que eles geralmente não mexem, porque normalmente já está na posição alto. Mas, para garantir que o item não passe despercebido, o primeiro checklist do dia, o chamado Pre-Flight Checklist, inclui esse sistema vital como seu 4º item. Se os pilotos fizeram o checklist, como era esperado que tivessem feito, leram de maneira tão automática que nenhum dos dois percebeu o botão na posição manual. O correto é olhar para o botão para ver se ele está na posição que o checklist pede. Mas seres humanos erram, e já aconteceu muitas vezes de olhar e não ver. O segundo elo da corrente se fechou aí. O terceiro momento em que poderiam ter notado o botão fora da posição foi no briefing que acontece antes da decolagem. Como o sistema de pressurização do 737 é relativamente arcaico quando comparado com os projetos mais atuais, é necessário que o piloto coloque manualmente no painel a altitude final de cruzeiro e a do aeroporto onde eles vão pousar, para que o sistema crie, agora sim automaticamente, a programação de pressurização. É provável que o primeiro oficial já tivesse colocado esses valores durante o pre-flight, mas de qualquer maneira, durante o briefing antes da decolagem, seria de se esperar que o pilot flying, que era o cara que estava na esquerda, conferisse mais uma vez as altitudes inseridas, mas não foi percebido. O terceiro elo se fechava. Por fim, um quarto momento seria na hora do acionamento dos motores. O Boeing 737, um dos primeiros aviões a não ter engenheiro de voo,
é conhecidamente trabalhoso nesse momento da partida e exige que várias chaves junto do painel de pressurização sejam mudadas de posição numa ordem específica. Com a prática, o primeiro oficial que é responsável por esse painel acaba fazendo isso quase sem olhar. Mesmo assim, o checklist seguinte, o Before Taxi, traz o item Isolation Valve, que é uma válvula de isolamento, também próxima do painel de pressurização. E essa válvula precisa ser conferida. Essa, infelizmente, era provavelmente a última chance que eles tinham de perceber o equívoco ainda em solo. O quarto elo se fechava. Quando as camadas de segurança são puladas ou erradas por seres humanos, ainda existem as camadas embutidas no projeto, essas camadas de segurança. Antes da gente continuar, é bom deixar bem explicadinho que um sistema de pressurização no modo manual não é o fim do mundo não, tá? Aliás, todos os aviões mais antigos tinham um sistema assim, e o controle da pressurização precisava ser feito aos poucos pelos pilotos durante subidas e descidas. No Electra, por exemplo, era assim. Ainda nos dias de hoje, se um avião perde o sistema automático, eu diria os sistemas automáticos, porque geralmente tem pelo menos dois, o procedimento que trata de panes orienta os pilotos como proceder ajustando o sistema manualmente, a moda antiga. O que é obviamente mais trabalhoso, mas é treinado no simulador e é algo relativamente simples de fazer. O único problema é que dói um pouquinho o ouvido dos passageiros às vezes se ele não for comandado na maneira certa. Mas o problema do Helios era outro. Eles tinham um sistema selecionado em manual, mas eles achavam que estava em automático. Às 9h07 da manhã, o Boeing 737 deixou a pista de Larnaca e iniciou sua subida para o nível final de voo, 34 mil pés. Conforme o avião vai subindo, a altitude da cabine de passageiros, ou o ar que você respira, também vai subindo, mas numa velocidade bem menor, senão o seu ouvido ia sentir bastante. Quando o avião chega lá na altitude de cruzeiro, a cabine de passageiros está numa altitude equivalente lá à cidade de Bogotá, na Colômbia, que fica a 2.400 metros de altura. Mas naquele avião, com a válvula que controla a pressurização parada, aberta, na mesma posição que estava no solo, como vocês podem ver nessa foto aí, a cabine ia subindo junto com a aeronave. Ela simplesmente não estava pressurizando. E esse é o tipo mais traiçoeiro de despressurização que existe. Existe a explosiva, como a gente viu no episódio 592 do Aloha. Existe a rápida, como a gente viu no caso da Southwest, no episódio 286. E existe essa, a lenta, que a gente viu que aconteceu com um pequeno aviãozinho particular, a gente viu no episódio 557. Mas na linha aérea, devido aos rígidos procedimentos, treinamentos dos pilotos e muitas redundâncias, a começar por sempre ter pelo menos 2 pilotos na cabine, a despressurização lenta é raríssima de se ver ou de chegar a causar um acidente. Mas nesse dia era isso que estava acontecendo. E os últimos elos da corrente estavam prestes a se juntar. Como mais uma camada de proteção, quando a altitude de cabine atingiu 10 mil pés, que nesse caso era a mesma do avião, um alarme começou a tocar no cockpit bem alto. Por projeto, esse alarme é o mesmo que tocaria na hora da decolagem caso alguma configuração do avião, como um flap recolhido, um freio de estacionamento aplicado, impedisse que o avião corresse na pista e deixasse o chão em segurança. Tocaria esse alarme. É um alerta muito chato, de propósito, com um tom que irrita as pessoas e requer uma atenção imediata. A Boeing entendeu durante o projeto do avião que não haveria necessidade de um alarme diferente para o sistema de pressurização, porque o alarme de configuração só toca no solo, ou seja, se ele tocar depois que você saiu do chão, não pode mais ser configuração, só pode ser um problema de pressurização de cabine. Nesse momento, mais um elo se fecha. O comandante, que é alemão, não consegue se comunicar direito com o copiloto, que é cipriota. Além da dificuldade de um entender o outro em inglês, a hipóxia, que é esse nível de oxigênio mais baixo, já fazia efeito na medida em que eles continuavam subindo rapidamente. E os dois não entendiam o que estava acontecendo.
Às 9h14, apenas 7 minutos depois da decolagem, o comandante entrou em contato com o centro de manutenção da Helios, avisando que tinha uma pane no sistema de resfriamento dos equipamentos do avião, que na verdade não era um problema, era apenas a consequência desta válvula de pressurização estar aberta. O alarme incessante continuava tocando, indicando a pressurização está errada, a pressurização está errada, e eles não entendiam. E aí, durante os minutos que se seguiram, o comandante levantou do seu assento e foi procurar no painel atrás dele os circuit breakers, que fariam esse alarme parar de tocar. E é um alarme que ele e o copiloto, apesar de milhares de horas de voo no 737 cada um, pensavam estar ligado à configuração de decolagem. E isso seria impossível, porque esse alarme só toca com o avião no chão. A falta de conhecimento do avião fechava mais um elo da corrente. O mecânico que estava falando com eles pelo rádio era o mesmo mecânico que tinha feito o teste de vazamento na noite anterior. E ainda perguntou para o comandante se o botão da pressurização estava na posição alto. Mas o comandante, já balbuciando palavras quase indecifráveis, pareceu não entender o que o cara estava falando. Eram 9h20 da manhã. O Boeing 737 estava passando a altitude do Monte Everest e continuava subindo no piloto automático, conforme a programação do plano de voo nos computadores. Os dois tripulantes, sem nunca terem colocado as máscaras de oxigênio, estavam incapacitados por causa da hipóxia. Então eles não conseguiam conduzir o voo. Mas uma última redundância ainda poderia ter salvado a todos. Embora seja parte dos itens de memória dos pilotos, depois que eles colocam suas próprias máscaras, eles comandam a queda das máscaras de oxigênio da cabine de passageiros no caso de despressurização. Mas como eles estavam incapacitados, o próprio sistema do avião tem um dispositivo extra de segurança. Quando a altitude de cabine atinge 14.000 pés, ou cerca de 4.300 metros, as máscaras caem automaticamente para todos os passageiros. Imediatamente, os passageiros e comissários de voo colocaram as suas máscaras. E como manda o procedimento, aguardaram pacientemente uma comunicação dos pilotos de que haviam atingido a altitude de segurança de 10.000 pés e todos poderiam retirar suas máscaras. Porém, ao contrário do que era de se esperar, o avião continuou subindo. E os 15 minutos de duração do oxigênio das máscaras, que são mais do que suficientes para cobrir o tempo de uma descida em emergência, que dura aí no máximo 6 minutos, acabaram. Com frio e cada vez mais confusos, os comissários e passageiros continuavam aguardando e iam perdendo a consciência lentamente. Já em altitude de cruzeiro a 34.000 pés, o avião, que não respondia mais os chamados do aeroporto de Nicósia, entrou no espaço aéreo controlado por Atenas. Por meia hora e dezenas de tentativas, nenhum dos dois controles conseguiu contato por rádio com a aeronave, que seguia indiferente à linha que tem no painel dos pilotos de navegação. Depois de percorrer todo o caminho que faria até a capital grega, às 10h40, 5 minutos antes do horário previsto para o pouso, a aeronave cumpriu o perfil lateral da arremetida a 34.000 pés e entrou em um padrão de espera. Era tudo controlado pelo computador. 40 minutos depois, 2 caças F-16 da Força Aérea Helênica se aproximaram do avião. Na cabine, o copiloto estava caído sobre os controles e o assento do comandante estava vazio. Pelas pequenas janelas embaçadas dos passageiros, dava para perceber as máscaras de oxigênio caídas. Mas um último capricho ainda estava para acontecer. Um dos comissários de voo, o Andreas Prodromou, ainda estava vivo. Apesar do oxigênio das máscaras ter terminado há muito tempo, ele conseguiu, usando as garrafas de oxigênio portáteis, que são geralmente de uso médico, permanecer consciente. Os pilotos de F-16 assistiram incrédulos quando o rapaz se sentou no assento do comandante e acenou. Andreas era um piloto comercial formado no Reino Unido, mas ele não tinha nenhuma experiência profissional com 737. E não foi capaz de intervir no curso dos acontecimentos. Menos de 1 minuto depois dele ter conseguido entrar no cockpit, o motor direito apagou por falta de combustível. Ele chamou por socorro 5 vezes no rádio, mas como a estação que estava sintonizada ainda era a do Chipre,
ninguém ouviu. E só através das caixas pretas foi possível identificar o esforço dele e sua identidade. Com apenas um motor funcionando, a aeronave entrou numa espiral descendente. Logo em seguida, o outro motor apagou. O 737 continuou a sua descida planando e impactou uns morros numa ilha próxima à capital grega. Não houve sobreviventes. Na época, foi muito discutido que a porta blindada do cockpit, que foi instalada por segurança depois dos ataques de 11 de setembro, impediu que o comissário conseguisse chegar aos controles antes do final trágico. Se ele tivesse tido mais tempo, talvez esse voo tivesse sido salvo. A investigação do acidente e os processos judiciais que se seguiram tiveram vários desdobramentos. Em 2011, houve uma mudança no painel do 737 com a instalação de um sistema extra de luzes indicativas na cabine, para evidenciar ainda mais para os tripulantes a diferença entre um alarme de configuração de decolagem e um alarme de pressurização. E por que eu acho importante falar de acidentes e seus desdobramentos? Porque esta mudança que foi feita por causa deste acidente salvou um voo na Índia 2 anos atrás, quando os pilotos esqueceram de acionar as válvulas de ar dos motores. Os pilotos perceberam o problema a tempo por causa dessa melhora no projeto e pousaram em segurança em Mumbai. Nos modelos mais novos, a mensagem aparece escrita numa tela e alguns aviões, como o Airbus A350, inclusive, iniciam a descida de emergência sozinhos se os pilotos não iniciarem. Tudo isso pelas lições aprendidas com esse acidente. É possível que o Helios 522 seja o último caso na aviação de linha aérea em que uma despressurização lenta transformou um voo lotado em um avião fantasma. E é para isso que a gente trabalha incessantemente aumentando a cultura de segurança, para que essas pessoas não tenham morrido em vão. Eu não vou falar aqui de tudo que tinha de errado nesta empresa aérea, que inclusive ela fechou logo após esse acidente. Desde a cultura de falta de treinamento, do pessoal que trabalhava muito mais do que devia, dos aviões que voavam e não tinham tempo de fazer manutenção, enfim, era um verdadeiro show de horror essa empresa. Mas é importante saber das mudanças para que hoje a gente consiga voar muito mais seguro. Deixem o like se gostaram do conhecimento deste voo, sobre o aprendizado desses elos que causam um acidente. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos ricos de informação. Apoie, se puder, o canal e aí o seu nome aparece aqui embaixo, ó, como um grande apoiador e amigo. Um grande abraço e até o próximo voo. Você gostou desse, Natan? Será que o Tim Maia gostou? Porque ele estava aqui acompanhando. O Tim Maia tá aqui embaixo, é para o próximo vídeo. Ah, é? É.